E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer mudar realmente a sua vida? Você quer ser realmente transformado? A fé vence qualquer circunstância. Mas a fé não vem automaticamente, não vem por osmose, não vem por imposição de mãos, não vem por transferência de unção. Fé não vem dessa forma. Fé vem por ouvir. O que significa que não há outra forma. Não há duas formas, não há outro jeito, não há outro caminho. Fé vem por ouvir, fé vem por ouvir, fé vem por ouvir. Oh, se você vai lembrar de alguma coisa quando sair daqui, você vai lembrar que fé vem por ouvir, e você vai ouvir até que fé seja gerada no seu coração, e aí sim você vai sair, você vai vencer, porque a vitória que vence o mundo é a fé. Ei! Amém? A fé é, diga, a fé é. A fé é. Agora eu quero pedir para todos vocês, por mais que vocês já estejam prestando atenção, hoje eu quero duplamente isso. E aquelas pessoas que não costumam prestar atenção no culto, nas pregações, ei pastor, tem gente que não presta atenção? Oh, em toda a igreja. Eu quero que essas pessoas prestem atenção pelo menos hoje. Fique atentos, ok? Olha só, nós temos aqui na igreja, na nossa igreja, Fé e Graça Church, uma galeria de homens gigantes da fé. Ali eu estou vendo Kenneth Copeland, o fundador do Verbo da Vida, Bud Wright. Estou vendo outras pessoas ali, daqui dá para ver 3 pelo menos. E eu queria falar um pouco sobre esses homens, mas obviamente eu vou falar mais da palavra do que qualquer outro homem. Mas eu queria falar sobre esses outros homens, E sabe, eu ouço esses homens há muitos anos. Tem muito tempo que eu escuto as pregações deles. E eu observei algo. Eu observei nessa galeria que temos aqui na igreja, que um ouviu o outro, que ouviu o outro, e que foi abençoado pelo outro, e que cresceu ouvindo a mensagem do outro. Por exemplo, Kenneth Copeland, na década de 60, ele conta, Kenneth Copeland é aquele primeiro da lista ali. Ele conta que ele estava na década de 60 raspando o tacho. A vida dele estava em dificuldades, e muitas dificuldades. E Deus estava falando com ele e com a esposa Gloria Copeland, para ir até Tulsa, para estudar no Oral Roberts, lá em meados, ou mais do que isso, da década de 60. E ele não estava com coragem de ir para lá, porque, segundo ele estava em dificuldade. E a Gloria Copeland falando com ele, nós precisamos ir. Ele disse, se nós formos, nós vamos afundar. Ela disse, nós já estamos afundando. É melhor nós irmos. E ele pegou e foi para estudar na Universidade de Oral Roberts. E quando ele chegou lá, ele conheceu também um homem chamado Kenneth Hagin. E ele começou a ouvir os ministros, começou a ouvir Oral Roberts, e ele se apegou a alguns ensinos de Kenneth Hagin. E começou a ouvir esses ensinos redimidos da maldição, da miséria, da enfermidade e da morte. E ele começou a ouvir, e naquela época era fita cassete, e ele ouvia aqueles ensinos, a série de ensinos, Kenneth Hagin, e ele ficava ouvindo e ele rebobinava a fita. Hoje em dia nós não temos esse negócio mais, e alguns nem sabem o que significa rebobinar a fita, mas é voltar a fita, e ele ouvia as pregações, ele dormia ouvindo as pregações, e sabe, e um dia ele chegou lá na igreja do Kenneth Hagin, e ele pegou o carro velho que ele tinha na época, e ele disse, olha, eu vim trazer esse carro aqui, e dizer que eu quero todo o material do Kenneth Hagin, e eu quero entregar o meu carro em troca desse material. Ouvindo. Sabe o que aconteceu com Kenneth Copeland? Ele se tornou um dos homens mais ricos, um dos pregadores mais ricos do mundo. O homem que mais deu avião no mundo se chama Kenneth Copeland.
E aí eu fico ouvindo esses caras e ouvindo as pregações deles. Esse homem chamado Bud Wright, fundador da igreja a qual eu faço parte, Deus falou com ele: eu quero que você vá para o Brasil ensinar fé ao meu povo, lá no Brasil, para os libertar. E Deus falou com ele para estudar no Rema nos Estados Unidos, no Rema do Kenneth Hagin. E ele foi para lá aprender fé. E Bud, ele ficou lá ouvindo Kenneth Hagin, e segundo ele, ouvindo Charles Capps e ouvindo Fred Price. Agora é interessante, Bud estava sempre ouvindo essas pregações, ouvindo esses homens, se alimentando da fé, e mesmo quando ele veio para o Brasil, ele continuou pegando esses materiais desses homens e continuou ouvindo fé, ouvindo e se alimentando da fé, e a sua fé crescendo. E sabe, eu estava assistindo certa vez, tem umas mensagens dubladas de Charles Capps, e eu estou lá assistindo, me alimentando da fé, porque eu sigo o exemplo dos gigantes. Alguém já disse, e que esse alguém é Isaac Newton. Ele disse: se eu enxerguei mais longe ou tão longe, foi porque eu estava montado nos ombros de gigantes. Oh, eu gosto disso. Então eu fico ouvindo esses gigantes, e eu assistindo Charles Capps, né? Tem essas mensagens no YouTube de Charles Capps, e eu ouvindo Charles Capps, e eu olhei, eu falei: aquele ali é o Scott Webb, aquela ali é a esposa de Scott Webb, sentado no culto de Charles Capps. Scott Webb é um gigante. Scott Webb tem um grande ministério no Alabama, em Birmingham, e ele é um gigante, e ele está sentado ali no culto de Charles Capps. Daqui a pouco a câmera virou, e aquele ali é Bud Wright, aquela ali é Mama Jen. Os fundadores do Verbo da Vida estão sentados ali ouvindo Charles Capps. E eu ouvi o próprio Charles Capps dizer que há muitos anos atrás ele também estava em dificuldade, e ele começou a ouvir esse homem chamado Kenneth Hagin. Eu estou pensando, um que ouviu o outro, que ouviu o outro, e que não tem vergonha de dizer que aprendeu daquele outro. Oh, meu Deus do céu. Esse homem chamado Fred Price, certa vez estava sentado no culto do Kenneth Hagin, e o irmão Hagin perguntou para o genro dele, Bud Harrison: quem é esse homem? E ele disse: esse homem, ele tem lido todos os seus livros, e agora ele veio aqui para te conhecer pessoalmente e ouvir os seus ensinos pessoalmente. E sabe, Fred Price se tornou um gigante. Então, essas coisas eu penso o tempo todo. Um ouviu o outro, que ouviu o outro, que ouviu o outro. Bill Winston, que também está na galeria, ele começou a ouvir as mensagens de Fred Price e se tornou um gigante nos Estados Unidos. Um ouviu o outro, que ouviu o outro. E esse homem, chamado Douglas Proença, quando ele estava em uma outra cidade do interior de São Paulo, qual cidade que era? Alguém leu o livro? Ele estava em Hortolândia, e um homem chamado Manuel Dias foi lá pregar na igreja dele. E o Douglas, ele estava servindo naquele ministério, e ele ouviu esse homem, Manuel Dias, e essas mensagens. Manuel Dias é um dos profetas do Verbo da Vida, e Deus pegou o coração do pastor Douglas e fez ele se conectar a essa visão, a essa escola chamada Centro de Treinamento Bíblico Rema. E o Douglas saiu com a Pamela e a Camille dessa cidade de Hortolândia e foi para São Paulo, atrás de estudar nessa escola, porque ele queria ouvir essa palavra e aprender essa palavra. E sabe o que ele fez? Ele agarrou. E deixa eu te dizer uma coisa. O Douglas tem tanta consideração por esses homens, que
ele fez essa grande galeria para dizer que ele considera os ensinos desses homens. Agora, o que eu vou pregar para você hoje aqui está ligado a essas coisas. Como vem a fé? Alguém sabe dizer por de novo, é só para repetir. Veja que não é por ouvir, é por ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Sabe, queridos, você pode estar sentado numa igreja boa, e é muito importante escolher uma igreja boa para congregar, porque existe igreja que não é tão boa assim, muitas. Mas você, claro, deve escolher uma boa igreja para congregar. Mas você pode estar assentado, frequentando uma boa igreja, e não estar prestando atenção nos ensinos, não estar prestando atenção nas mensagens. E estar numa igreja boa e não prestar atenção é o mesmo que não estar. Eu não vim aqui chamar a sua atenção no sentido de dar bronca, mas chamar a sua atenção no sentido de: ei, preste atenção, você não pode perder nada. Sabe por quê? Eu sou um ouvinte praticante. E eu ouço mensagens diariamente, várias mensagens diariamente. Só que eu ouço para valer. O que quer dizer ouço para valer? Que se alguém chegar e começar a conversar comigo enquanto eu estou ouvindo uma mensagem, eu considero que eu não ouvi. Por quê? Se você realmente vai ouvir, você vai ter que prestar atenção para garantir que você pegou o que estava sendo ensinado. Então, você pode estar aqui na igreja e de repente eu estou pregando e alguém conversando com você o tempo todo, te chamando a sua atenção. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo é perito em tirar a sua atenção, porque deixa eu te dizer, a Bíblia diz que quando a palavra é semeada, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Por que ele faz isso? Porque o diabo sabe o que os crentes deveriam saber: que a mensagem muda a vida das pessoas. O diabo sabe que a mensagem transforma a vida das pessoas e que a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir. E quando você está ouvindo muito, o diabo não gosta, porque a mensagem vai mudar a sua maneira de pensar, vai transformar sua mentalidade. A mensagem vai te levar para um novo nível. A mensagem vai mexer em você. A mensagem vai te levar para um novo lugar em Deus. E o diabo sabe. Então a Bíblia diz que logo vem Satanás. Logo vem, não, ele não demora não. E você acha que ele vai esperar você sair do culto para vir? Não, ele não pode se dar ao luxo de esperar você descer a escada para ele vir tentar roubar a palavra. Ele vai tentar roubar aqui dentro mesmo. E alguns não estão atentos para isso, vêm para a igreja e acham que porque veio. Não, eu estava lá, pastor. O senhor não me viu lá? Não é sobre o pastor te ver, é sobre você ver o Senhor aqui. É sobre você ouvir a palavra e deixar a palavra mudar você. Não é sobre o pastor ver você, não é sobre você pisar as escadas da igreja. É sobre você pegar essa palavra e deixar essa palavra trabalhar em você. E a única forma dela trabalhar em você é você ouvir, 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 ouvir. Não, eu não estou bravo não, mas eu fico indignado com o diabo roubando as pessoas e as pessoas deixando ele roubá-las. A fé vem por ouvir, diga, a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Apesar de eu estar citando a palavra desde o início, e já foram vários versículos, mas eu vou ler na tela com você, 1 João 5:4. Eu quero que você saia daqui pensando que eu entupi você da palavra, que eu enchi você da palavra, que eu te dei tanto a palavra, aí você ficou embriagado dela. Vocês estão comigo?
Você não vai dormir no meu culto não, porque eu vou provocar você. Você não vai dormir aqui no meu culto hoje não, porque eu vou provocar você. E se eu estiver aqui perto de você, perto do seu ouvido e gritar aí, eu vou fazer, porque eu não quero que o diabo te roube hoje aqui. Eu não vou deixar o diabo te roubar nessa igreja não. Eu não vou deixar ele tirar a palavra de você hoje aqui não. Aqui não, diga aqui não. Aqui não. Eu quero ver alguém dormir com esses gritos do lado aqui. Ei, irmão, ei, irmã, você vai glorificar a Deus aqui comigo e ninguém vai dormir nessa igreja. Ei! Ei! Fala pro irmão do lado, eu sou pentecostal. Acostume-se comigo. Eu não sei se você sabe, mas eu sou pentecostal, sei lá. Douglas, eu sou pentecostal. Ei, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Olha lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? E como vem a fé? Por? Qual é a vitória que vence o mundo? Oh, e como vem a fé? Por? Ei, eu estou pregando bem hoje, irmão. Eu estou pregando bem hoje, irmã. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E se a fé vem por ouvir, o que você tem que fazer para vencer o mundo? Ouvir. Ei, pastor, o que é vencer o mundo? É vencer as suas circunstâncias, é vencer os seus problemas, é vencer tudo isso que vem contra você, vencer o mundo. O que significa? Que você não vai vencer o mundo porque você tem dinheiro, que você não vai vencer o mundo porque você é bonito, que você não vai vencer o mundo porque dirige um bom carro. Você vai vencer o mundo pela fé, pela fé, pela fé. E a fé vem, diga fé vem, diga fé vem, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh, você percebeu que eu não vim brincar essa noite aqui, não é? Eu não vim brincar aqui não. Quero ver dormir no meu culto hoje. Oh, aleluia. Não é, Miqueias? Essa é a vitória que vence o mundo. Aleluia. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Hebreus 11:1. Aleluia. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza. A Almeida do século 21 diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A fé é a garantia. Diga, a fé é a garantia. Se você tem fé, diga, se você tem fé, você possui. Se você tem fé, você possui. Não vai possuir, você já possui se você tem fé. Sabe, você pergunta para algumas pessoas e elas falam para você, oh, pela fé. E quando elas dizem pela fé, elas querem dizer que elas não têm não. Mas a fé é a certeza. A fé é a certeza. Quando você diz pela fé, você está dizendo eu tenho. Eu tenho. Por quê? Porque a fé é a certeza. Ei, irmão, você está curado? Oh, pela fé. Talvez ele esteja querendo dizer, oh, talvez, eu não sei, quem sabe, Deus que sabe. Pela fé significa eu estou curado. Pela fé. Fé é a certeza. Diga, fé é a certeza. Aleluia.
Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui? Então nós precisamos ouvir a palavra. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto de aprender da igreja primitiva. Eu gosto do modelo de Atos dos Apóstolos. Eu gosto de saber como eles faziam. Sabe quando eu digo para você que nós precisamos ouvir e ouvir, nós precisamos olhar para a palavra, para ver como eles faziam. E eu quero mostrar algo para vocês. Em Atos 19, 8. Atos 19, 8. Aleluia. Vamos comigo? Eu vou pregar e ensinar e pregar ao mesmo tempo. Vocês vão comigo? Então vamos ler. Olha lá. Durante 3 meses, estou lendo na NAA, tá bom? Nova Almeida Atualizada. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Por quantos meses? 3 meses. 3 meses são quantos dias? 90 dias. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente, diga diariamente, na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, diga 2 anos, diariamente. 2 anos, diariamente, certo? Na escola de Tirano durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, eu quero fazer algumas contas com vocês. Antes eu quero explicar o teor, o contexto aqui. Aqui diz que Paulo, por 3 meses, 90 dias, estava ensinando na sinagoga. 90 dias, diariamente, 90 dias ensinando, certo? Me acompanhe. Aí ele percebeu que alguns estavam prestando atenção e outros não. E aí Paulo separou os que estavam prestando atenção dos que não estavam, pegou esses que estavam prestando atenção, levou para outro lugar e passou a ensiná-los por mais 2 anos. 1 ano tem quantos dias? 365. 2 anos tem 730 dias, certo? 730 dias. Você notou que Paulo estava ensinando diariamente? Sim ou não? Diariamente. Eu destaquei isso por conta desse fato. 730, mas ele já tinha ensinado 90, lembra? 90. 730 mais 90 dá 820. 20, isso. 820. Nós temos aqui Paulo ensinando durante 2 anos e 3 meses. 820 dias, diariamente. Então nós temos um homem ensinando 820 mensagens diárias para um grupo de pessoas. 820 mensagens diárias. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo você acha que duravam as mensagens de Paulo? Será que era 50 minutos? Igual eu estou pregando hoje aqui, vou pregar? Deixa eu te contar um fato que talvez mostre ou demonstre o tempo da mensagem de Paulo. Certa vez, em Atos ainda, ele estava pregando, né? Enquanto ele pregava, um homem dormiu. Ele deveria estar pregando há muito tempo. Esse homem dormiu, ele desceu, que era mais ou menos como se fosse um prédio. O cara caiu e morreu. Dormiu, caiu da janela e morreu, enquanto ouvia Paulo. Paulo desceu até lá, ressuscitou o cara e disse: vamos voltar que eu preciso continuar a mensagem. 820 mensagens. Sabe, queridos, quantos cultos você tem na semana? Quantos? Não precisa me responder, mas além dos 2 cultos que você tem na semana, que você ouve aí uma mensagem de 1 hora,
Vamos colocar 1 hora. O pastor Douglas prega mais tempo do que eu, às vezes. Vamos colocar 1 hora. 2 horas por semana. Se você depender somente dos cultos da igreja para ouvir as mensagens, você vai ter em 7 dias apenas 2 horas. Não precisa me responder, mas quantos de vocês estão parando para ouvir mensagens diárias? Quantos de vocês estão parando para ouvir uma pregação? Ah, eu não gosto, pastor. Você gosta de ler? Ah, também não, pastor. Mas peraí. 1 João 5,4. 1 João 5,4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, essa fé, vem por ouvir e ouvir. Como você vai vencer? Você não acha que é por isso que você está enfrentando derrotas diárias na sua vida? Eu não estou falando para todos, não. Mas se estiver alcançando você, dobre a sua atenção à minha mensagem hoje, porque ela é boa. Ela é boa. O homem estava ensinando durante 2 anos e 3 meses uma mensagem diária, e eu mostrei para você que provavelmente a mensagem de Paulo não durava 1 hora. Diariamente. Ele ensinava, e ensinava, e ensinava, e o homem era incansável. E o público também. E quando ele percebeu, olha, ouça. Quem tem e prestar atenção, se lhe dará mais ainda. Mas aquele que não tem e não presta atenção, até o que tem lhe será tirado. Eu parafraseei o versículo, você entendeu, né? Parafraseei. Até o que tem. Então, você não está prestando atenção? Às vezes nós pensamos que vai ter a vida inteira para ouvir. Não, eu vou lá na igreja lá. Pensa que vai ter a vida inteira. Paulo pegou os caras que estavam prestando atenção, separou do que não estava prestando atenção. Aqueles primeiros tiveram a oportunidade de ouvir por 90 dias, mas eles não estavam prestando atenção, eles zombavam. Então Paulo retirou os que estavam ouvindo e pregou mais 2 anos para eles. O que significa que você vai ter um tempo para você ouvir e ouvir e ouvir. E se você desprezar a mensagem, oh meu Deus do céu, que não aconteça com você. Você entendeu? Então, não fique aqui só por ficar, porque Deus não vai lançar pérolas aos porcos. Eu nunca falei tão duro nessa igreja, né? Deus não vai lançar pérolas aos porcos. Uma hora ou outra, sabe o que vai acontecer? Se você não estiver prestando atenção, daqui a pouco você está magoado com a igreja, magoado com o pastor, magoado com todo mundo aqui, magoado com o jeito do culto, magoado com tudo. E você vai dizer, estou saindo dessa igreja. Ei, hello, bye bye, tchau. Porque você provavelmente era um daqueles que não estava prestando atenção, não estava ouvindo, então você vai perder até mesmo o que você tinha. E você acha que é você que está decidindo por sair. Vocês estão comigo? 820 mensagens diárias. E você acha que com 2 horas por semana você vai sair para vencer? Não vai não. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você quer mudar realmente a sua vida? Você quer ser realmente transformado? Você quer realmente ser transformado? A fé vence qualquer circunstância. Mas a fé não vem automaticamente, não vem por osmose, não vem por imposição de mãos, não vem por transferência de unção. Fé não vem dessa forma. Fé vem por ouvir. Fé vem por ouvir. Diga, fé vem por ouvir. O que significa que não há outra forma, não há 2 formas, não há outro jeito, não há outro caminho. Fé vem por ouvir. Fé vem por ouvir.
fé vem por ouvir. Se você vai lembrar de alguma coisa, quando sair daqui, você vai lembrar que fé vem por ouvir, e você vai ouvir até que fé seja gerada no seu coração, e aí sim, você vai sair, você vai vencer, porque a vitória que vence o mundo é a fé. Ei! Pastor, estou com um problema aqui. Pastor, estou com um problema ali. Pastor, me ajuda. A igreja não é boa. Já ouviu isso? A igreja não é boa? Vai procurar saber quem é a pessoa que está falando que a igreja não é boa. É a mesma pessoa que não sabe o que foi pregado na última quinta-feira. Não sabe o que foi pregado na última quarta-feira. Não sabe o que foi pregado no último domingo. Não sabe. Pergunta para eles: o que o pastor pregou? Deixa eu ver aqui. Não, você não sabe. Você estava, mas não estava. Tá sério o negócio hoje aqui, sim ou não? Tá sério. Mas eu estou dando palavra de salvação aqui hoje. Eu estou tentando te ajudar aqui hoje. Então vem comigo, me acompanhe. Porque a sua vida está prestes a realmente mudar. Não vale a pena estar na igreja por tantos anos e a sua vida continuar a mesma coisa. Não é culpa do seu marido, não é culpa da sua mulher, não é culpa do seu pai, mãe, irmão, filho, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor. A culpa é sua. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua mudança, você é responsável. Não jogue a culpa nos outros do seu próprio fracasso. Talvez alguém diga: ai pastor, mas eu não estou precisando, eu estou cheio de saúde, eu não preciso ouvir não. O outro diz: ai pastor, eu estou cheio de dinheiro, eu não preciso não. Prosperidade verdadeira e bíblica é você ter tudo, nada quebrado, nada faltando, nada quebrado, nada faltando. E prosperidade só pode vir pela palavra de Deus. Prosperidade bíblica é assim, irmão. Talvez você possa ter as riquezas do mundo, talvez você possa ter essas coisas. Espere até uma coisa bater a sua porta, uma doença ou algo assim. Espera até isso acontecer. Se você não ouvir a mensagem, não vai ter nada lá no dia mau quando ele chegar. Não vai ter nada. Você vai correr daqui, vai correr dali, e não vai ter. Então me escuta essa noite. O reino de Deus. Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim: como se um homem lançasse semente à terra. O reino de Deus é assim: como se um homem lançasse semente à terra. 4,14 de Marcos. O semeador semeia a palavra. Diga: o semeador semeia a palavra. Lucas 8:11. Lucas 8:11 diz assim: este é o sentido da parábola. Essa é a parábola do semeador. E só hoje aqui eu fiz referência, sem citar a essa parábola várias vezes. Quando eu disse que logo vem Satanás, o reino de Deus é assim, enfim. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Pensa sobre semente, pensa. Pensa sobre semente. O semeador semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. Então eu vou fazer uma pergunta para você. E o solo? Quem é? Qual é? O que é o solo? Diga: o meu coração. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão só para eu conferir. Tá, então tá fácil pregar para vocês. O solo é
o seu coração. Obviamente, você não está pensando que o solo é o coração, o órgão que bombeia sangue. Não. O coração é o espírito humano. Certo? Vocês já aprenderam isso? O espírito humano, o homem interior, é o coração. Então vamos lá, nós temos aqui: o semeador semeia a palavra, a semente é a palavra de Deus, o nosso coração é o solo, e o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Quantos aqui acreditam na confissão da palavra? Você acredita mesmo? Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, Paulo falou, e Apolo regou. Então a minha pergunta é: como Paulo plantou? E como Apolo regou? Eu vou responder. É retórica a pergunta. Paulo plantou do jeito que eu falei que ele fez daquelas 820 vezes, sabe? Ele plantou daquela forma. E como Apolo regou? Ele regou, chegou e fez as mesmas coisas. Então um pregou, o outro voltou e pregou ou ensinou também. Então, como você planta? Diga, falando, pregando. Falando e pregando, diga. E como você rega? Falando e pregando. Como você planta? Como você rega? Ok. Se o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, o que significa que está tudo... A agricultura está envolvida aqui nesse negócio do reino de Deus. E como é a agricultura? A agricultura é: você prepara a terra, você lança a semente, você rega a semente. E o versículo 26 de Marcos 4 diz assim. Versículo 26 diz assim. Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, vírgula, próximo. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Próximo. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Próximo. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ouçam, se eu disse que o solo, que é a terra, é o seu coração, o espírito humano, e o versículo diz que a terra por si mesma frutifica, o que significa? O que significa? Eu vou ler 2 versículos e depois vou explicar. Em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele é o solo, certo? O coração é o solo, certo? A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice. Mas aqui diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Está começando a entender alguma coisa aqui? Tudo que você vai viver vem a partir do seu coração. Vamos lá. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse como imagina em sua alma, as definições do Velho Testamento não estão tão boas para a gente, para entender. Quando ele se refere aqui à alma, ele está se referindo ao interior. Você consegue entender isso? Dentro, interior. Como você
imagina dentro de você, assim você é, ou assim você terá, ou assim acontecerá, ou assim produzirá. O que significa? E Romanos 12, 2 diz assim, Romanos 12, 2 diz assim, bem rapidinho, gente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século ou sistema. Outra versão diz mundo. E aí você talvez esteja pensando sobre não se conformar com o mundo lá fora também. Mas ele está falando com o mundo que você está vivendo. Em outras palavras, as suas circunstâncias. Em outras palavras, não é para estar assim a sua vida. E ele diz, não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme com a forma que você está levando. Não se conforme, porque Deus preparou, estou parafraseando, Deus preparou o melhor para você. Então não se conforme com o que está tendo hoje. Não se conforme com o que está tendo hoje e como está hoje. Não se conforme. Então o que eu faço? Pergunta. Então o que eu faço? Transformai-vos. Como? Diga como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou possam desfrutar. Do que, pastor? Diga, do que, pastor? Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possais desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ouçam, a minha mensagem hoje se resume a isso. Ouça, até que você possa ser transformado e essa palavra moldar você, ao ponto de levar você a desfrutar de tudo o que Deus tem para a sua vida. Que também significa a vitória que vence o mundo é a fé, e o que vai te fazer possuir a herança de Deus é pela fé, e a única forma de possuir a herança de Deus é ouvindo a mensagem de Deus, para que ela possa te transformar. Tem tanta coisa, tantas vertentes, eu entrei num caminho, tantas vertentes nisso aqui, eu passaria uma semana inteirinha falando desse assunto, mas eu quero dizer para você, as suas palavras, a palavra de Deus colocado dentro de você são sementes e elas precisam ser plantadas. E quando você plantar a semente, você precisa continuar regando a semente. E quando você rega a semente, ela vai produzir na sua vida primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo vem a colheita. Logo vem a colheita. E quando a colheita chegar, você vai gostar de ter prestado atenção, vai gostar de ter ouvido a mensagem, vai gostar de ter gastado um tempo com a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não vale a pena vir à igreja e não prestar atenção na mensagem, porque é a mensagem que vai mudar a sua vida, é a mensagem que vai mudar a sua história, é a mensagem que vai mudar a sua circunstância, é a mensagem que vai revolucionar a sua vida, é a mensagem que vai causar um impacto em você. A mensagem. Ei! Deus está querendo sacudir a sua vida. Deus está querendo levar você para um novo nível. Pastor, tá bom aqui, para mim não tá bom não. Ei! Deus criou você para crescer e multiplicar. Deus criou você para crescer. Ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos.
O ano que vem você não pode estar no mesmo lugar que está hoje. O ano que vem você não pode estar no mesmo tamanho que está hoje. O ano que vem a sua saúde tem que estar melhor do que a de hoje. Ai, doença da velhice é normal. Não é normal. Você vai crescer e viver em plena saúde. Envelhecer com saúde. Envelhecer com saúde. Quantos querem envelhecer com saúde? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Alzheimer pra lá. Eu não vou ter doença de velho, eu não vou ter essas coisas. A minha juventude se renova como a da águia. Ei, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Diga aí, eu sou abençoado. Eu sou próspero na mente, no corpo, nas finanças. Eu sou próspero. Ei! Yeah! Aleluia! Diga, eu nasci para dar certo. Diga, eu nasci para vencer. Diga, eu nasci para vencer. Diga, eu nasci para dar certo. Eu estou vencendo. Eu estou vencendo. Diga, eu nasci para reinar. Eu nasci para reinar. Eu estou reinando em vida. Aleluia! Aleluia! Oh! Yeah!